tem 16 anos. A gente vai dando amostras e pinceladas e dando experiência para esses jogadores, para que, sob o guarda-chuva desses jogadores mais experientes, eles consigam se desenvolver. A gente não pode imaginar que você vai fazer um campeonato brasileiro tão somente com todos os jogadores jovens. É diferente, o campeonato brasileiro é muito duro. Última pergunta, João Batista, vamos lá. O Elias Ribeiro e também o Felipe Paiva fazem a mesma questão. Qual a sua meta para essa temporada no Grêmio? Fazer um campeonato brasileiro e as competições que o clube tem para disputar com a grandeza que o clube sempre teve, disputando para chegar. Uma última minha. Se o Kleber não tivesse brigado na justiça, você também pediria ele de volta? Já me foi feita essa pergunta, já, Ribeiro. E o que eu respondi, comparativamente à circunstância do Edinho, Sim. é que são análises diferentes. A situação do Kleber é muito mais administrativa financeira do que tecnicamente falando, sim ou não? O Kleber, assim como o Edinho, é um grande jogador e o Ronaldinho também. Tá bom, então. Ronaldinho. Pra mim tá respondido, tá? Pra mim tá respondido. Olha, Roger, muito obrigado. Sucesso. Ficou a questão do goleiro, né? Que goleiro? O Thiago? Ele já falou que conhece o Thiago e já disse para todo mundo que aposta nele. Pronto. Aos nossos telespectadores, eu não vi ele falar isso. Ele falou, nós botamos matéria dele falando sobre isso, Zé Aldo. Aqui hoje? Não, hoje não, mas tem vários programas. Isso é reunião de pauta. Que Roger, firme. muito obrigado, viu? Sucesso. Obrigado. O João Paulo Fontoura está ali, grande JP, diz o seguinte, combinado, o que é tratado antes não é discutido depois, entendeu? Se o Bruno Graça vai ter alguma oportunidade ou não. Sim, à medida que se fizer necessário. Viu? Pronto. Não vai ter. Gente, nós voltamos depois do intervalo comercial. Obrigado, JP. Obrigado, Roger. Sucesso, tá? Sorte, você merece. E o torcedor do Grêmio que tenha paciência e aposte no seu Obrigado, trabalho, tá bom? obrigado. Um grande abraço. Nós já voltamos. Sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clearman Limpeza Profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clearman Limpeza Profunda, refrescância e zero caspa. Porque não tem nada a esconder. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, ó. Uma gelada. Ah, mas a Skin sabe que o povo não pede só desse jeito, ó. Zé, desce duas ampolas. Garçom, pescocinho de ganso. Ô, GG, uma toda nevada. Bumbum de foca. Agora. Oi, é comigo? Não, calma, é com o garçom. Skin é gostosa, é refrescante, é do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, véu de noiva, hein? Opa! Oh. Brasil Quirim. Viva sua sede. Guine Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Tô de olho. Quatro e 15 tem o Brasil Urgente na tela da Band. Seu Bogado. Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Olha aqui, ó, às 4h15 você vai ver que uma creche está abandonada há 1 ano e meio. Olha o estado que está a creche há 1 ano e meio. É dinheiro público jogado fora e os detalhes você vai ver daqui a pouquinho, às 4h15 da tarde, na tela da Band no Brasil, gente. Tô de olho, Ribeiro. Ah, então tá. Isso aí é uma coisa... Não, dinheiro público. É o mato que cresce ali, ó. É o mato que... Opa. Valeu, Bogado. Essa aí é bom. 4h15 nós perco aqui na tela da Band. Ô, Rec, então tá mais detalhes da venda de Rodrigo Dourado para o Manchester por
100 milhões de reais. Sabe que eu estou tomando pau à torto e direito no Twitter e no Facebook? Me pergunte, Ribeiro, Tu se eu sabe que vão negar a tua informação, Me né? pergunte se eu estou preocupado Não, com não isso. tá, eu sei Estou que me não tá. lixando para isso, sabe por quê? Quem trabalha no futebol sabe que há inflação, havia inflação em dólar antes, agora há inflação em euros. Quando o Rodrigo Caio sai do São Paulo por 53 milhões, quando o Oscar sai do Internacional por quase 80 milhões de reais, quando o Lucas sai do São Paulo por 85, 90 milhões de reais, quando o Pato sai do Internacional por 80 milhões de reais, para citar só alguns exemplos, é que pegam os mais antigos ou os mais consagrados. Dependendo da época, valia A, B ou C no futebol, valia X, agora vale X mais Y. Esta é uma função que os ingleses gostam e a informação eu não tirei do nada. Eu tirei de amigos, de dirigentes. Eu tenho informação que um dirigente do Internacional vai viajar para a Inglaterra, tem informação que ele pertence a mais de um e que o Internacional realmente tem só 70%. De qualquer forma, se for 100, se for 80, a verdade é que é muito mais rápida a negociação do que a gente imaginava. Está partindo o Rodrigo Dourado. Se o Inter vai entregar agora, se vai entregar em janeiro, como disse o Zé Aldo Pinheiro, e se der errado, se tivesse uma madeira aqui, eu bateria, vamos fazer de conta que é uma madeira, tomara que dê tudo certo, mas o Internacional aí... Agora eu entendo a história do empréstimo, Ribeiro. Por que o Inter está dizendo que vai ter condições de pagar uma prestação alta, que iria aplacar o atraso nos salários? Porque os 100 milhões o Inter não receberia numa tacada só. Então, do banco, o Inter receberia numa tacada só, pagaria todas as suas contas e ainda depois, como vai receber também pedalado, pagaria o empréstimo bancário pedalado. Agora, se o Inter quiser, pode até prescindir desse empréstimo, porque vai ter dinheiro e a rodo logo ali, e é por Rodrigo Dourado. Quer achem que ele joga muito, quer não achem que ele joga muito, e não adianta dizer que pós-Copa jogadores foram vendidos mais baratos, que na época o Ronaldinho era o melhor do mundo e foi vendido mais barato, porque a realidade é outra. Os caras vêm aqui, oferecem, as pessoas ouvem, fazer o quê? Diz uma coisa, bom, o Rodrigo Dourado saindo só em janeiro, aí não teríamos problema em termos de time para a temporada. Janeiro ou final da Libertadores, dependendo do caso, né? Bom, é que tá. Eu já vou dizer, eu vou dar minha opinião, tá? Para mim, jogador vendido é jogador negociado. Olha tá? a categoria. E jogador negociado tem que ir para o clube que o comprou. Tá? Eu não gosto dessa ideia. O Sandro saiu no meio do ano, né? Saiu no meio do ano. É isso aí, vai ser o mesmo caso. Então, assim, ó, janela abriu. Tchau, tchau, vai um abraço. Eu sou contra a ideia de ficar aqui. Aliás, Ribeiro, na época, eu também tomei pau quando eu disse que o Sandro estava vendido para a Inglaterra. Bom, então, eu acho que o Inter já tem que providenciar nessa lacuna que vai ficar. Eu não sei se é o Bertotto, se é o Nico, embora sejam jogadores diferentes. Não, assim, ó, não sei Ribeiro, se o Inter vai contratar por característica, o Inter não tem um jogador igual. Não tem um jogador igual. Tanto que o time, quando ele não joga, o time sente. Porque é um volante que a gente costuma dizer estilo clássico, né? Aliás, a dupla Grenal está com dois volantes interessantes, tá? O Wallace é outro jogador que, como disse o Roger, sabe jogar. É aquele volante que tem uma saída de jogo, que deixa o time seguro. E são jogadores raros hoje de se achar. Tamanho de volante. Que pisam o campo do adversário. É isso aí. É isso aí. Pisam o campo do adversário. E esse é o tipo de jogador que, pelo menos no grupo do Internacional, eu não vejo. Eles estão tentando. Por característica. Quem sabe o Bertotto. Por característica, mas eu acho que o Inter vai ter dificuldade de achar. Eles estão tentando afirmar um garoto chamado Silva, que dizem que é muito bom nas tarefas defensivas. Mas é diferente, tá? Ele jogou contra o Atlético Paranaense, não é esse? Mas no começo assusta, o Dourado custou também. Mas não acho que, mas é que é diferente, tá? Acho que é um jogador diferente do Dourado. É o que vale pro Silva, vale pro Arthur. O Arthur no primeiro jogo foi mal. Não foi aquela afirmação. E no segundo jogo, já contra o Curitiba, ele se revelou um jogador mais solto. Aí é que entra o talento de Diego Aguirre. Eu disse aqui, e até falaram, só elogio o Abel, não, o maior elogio que eu fiz para um técnico de futebol não foi para o Abel, foi para Diego Aguirre. Ninguém nos últimos tempos, ninguém, nem Abel, nem Minelli, nem Andrade, conseguiu enxergar tão rapidamente tantas virtudes em tantos jovens ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem. E criar um ambiente favorável para a afirmação desses jovens, que é o que conseguiu o Diego Aguirre. Agora, se vai ganhar títulos como os outros ganharam, não sei. Ele já ganhou um gauchão. Que ganhou do mestre Filipão, como o Claudião uma vez ganhou do Tele Santana. Que salto deu o Rodrigo Dourado, né?
Porque o Rodrigo Dourado ele estava se constituindo na terceira ou quarta alternativa, né? O Inter contratou 2 jogadores. Exatamente. Não, o Inter fez força para que o Aguirre não escalasse o Dourado. Em pouco tempo ele deu conta do recado. O Inter contratou Nilton, Nico Freitas, tinha o Bertotto e tudo mais. Diga-se uma coisa chamada compatibilidade, Ribeiro. O Arangues e o Rodrigo Dourado, eles são jogadores que se complementam bem, que se harmonizam bem. Se coloca o Nico Freitas com o Arangues, eles têm diferenças. E aí um não é complemento do outro. O Arangues, jogando ao lado do Rodrigo Dourado, ele consegue se soltar mais, sair, porque ele recebe a devolução. Ele passa e recebe na frente. Zeldo, Rodrigo Dourado também. Será que eles não vieram? Porque a primeira notícia é que eles queriam contratar o Arangues. Será que eles não vieram observar o Arangues e viram o Dourado? É uma pena, porque, na verdade, esse era o jogador que o Inter tinha que negociar, né? O Arangues. Não o Rodrigo Dourado. Mas às vezes é assim, né? Mas vamos combinar, né? O Rodrigo Dourado aproveitou mais do que o Arangues, porque o Arangues ele começou bem e caiu depois de não conseguiu recuperar. Agora está retomando. Caiu de produção. E o noticiário vai mundo afora, né, Daniel? Sim. Já estão dizendo que ele tem problemas de dores pubianas. Os caras vão pagar 50, 60 milhões, que seria o Arangues, que é um pouco mais velho. Outra coisa que as pessoas não entendem, né? Os jogadores, quando vão para a Inglaterra, normalmente, eles vão com 25, 26 anos. Pode ver. Ou 24, ou 23. O Dourado tem 21, 22. Então, o João Batista pode confirmar junto com o Paulinho. 20 anos. 20 anos. 20 anos? Então, para aí. É isso que tem que quantificar. Tu vê, né? O Real Madrid contratou o Lucas Silva. Quer dizer, os volantes estão valorizados. Sabe por que a gente se confunde quantos anos ele tem? Ele estreou no Internacional com 16. Com o Fernandão, em 2011. 16. E mostrou personalidade. Eu não me lembro se foi contra o Sport Recife ou contra o Atlético. Foi contra o Sport Recife. Um jogo com um dia de chuva. Ele quebrou bem o galho. Dia de chuva. Quebrou bem o galho. Não foi um dia que o Inter ganhou 3-0? Não, perdeu, empatou. Houve uma zona chamada zona de conforto. Foi o jogo da crise com o Fernandão. Ele lançou o Dourado porque ele não estava acreditando no time. No primeiro tempo o Dourado afundou. Mas tudo é o momento do time, né? Não adianta, é o momento do time. O Otavinho, eu cito sempre o exemplo do Otavinho. O Otavinho foi fantástico, mas que jogador que pintou no Internacional. Jogador, sim, cara. Mas aí, completando ele não gosta do que eu Dourado, gostaria de dizer, esse jogador, quando o time estava desajustado, ele era diferente, porque ele precisava mostrar para se firmar. Claro. Quando ele se firmou, começou o ano e o time se organizou um pouco mais, ele virou um jogador quase que comum. Daniel, vê como não é tão absurdo o valor, embora, pelo amor de Deus, né? Falar em 100 milhões, eu até dei a notícia com medo, vou confessar, mas depois eu fui juntando daqui, dali, liguei para mais uns bruxos e tal, e disse, não, é isso mesmo. Aí, pegar o Otavinho. Foi vendido por 20 milhões. 20 milhões é um quinto do Dourado. O Dourado é titular de um time que pode ser campeão da Libertadores da América. Mas sabe que o Otávio não aparecia mais. Mas é a diferença, né? É a venda diferente, né? O Otávio Internacional sentiu que tinha que vender porque não pegaria mais. O Rodrigo Dourado, o Inter poderia pegar mais. Não, tá louco. Aliás, o Rodrigo Dourado ficando com uma campanha exitosa no Internacional, ele se valorizaria. Mas essa é uma discussão interessante. Não, mas 100 já tá bom. Porque essa 100 já tá de bom também. Não, tá bom, não, tá excelente, né? Porque o jogador que atuou pouco. Tanto é que eu tô tomando pau porque é um absurdo. A ideia do Daniel, ele está trabalhando em cima de uma especulação, porque não tem essa informação ainda de se ele permanece até o final do ano. Eu imagino que se o Inter não for adiante na Libertadores, não vai jogar Mundial e tal, aí ele já entrega agora o produto. Eu não sei se tiver Mundial, ele vai segurar o jogador. Não sei. O Inter não conseguiu segurar o Rafael Sobis, nem o Tinga e qual foi o outro que... Mas conseguiu Jorge Wagner e Bolívar. Mas conseguiu segurar o Damião. Mas o Damião ninguém queria naquela época. O Damião não existia. Verdade. Não, é assim. Não. Que olha aqui. 2006? Tu tem um Mundial 2006? Pela frente? Não. Eu tô falando 2006. 2006 o Damião não existia. Pra fim de raciocínio, tu tens um Mundial pela frente? Mas eu tava numa ilação. Não, a ilação não tem... Vai, Zé, complementa. Não, já falei. Legal. Não, é que tu não prestou atenção, mas eu já falei. Se tu tem um Mundial pela frente, tu tem um argumento para com o comprador negociar a permanência do jogador. O cara comprou, se tu não tem Mundial, tu não tem porquê. O comprador pode chegar e dizer o seguinte, ó, tem seguro, mas eu não quero porque é produto. Não vou deixar porque pode dar problema para mim. Claro, espera um pouquinho. Tu vai botar em risco o negócio. Mas se tiver seguro e ele concordar, ele não perde nenhum pila, Daniel. Não, mas a questão não é perder, a questão é o produto. Quem paga 100 milhões não paga só